Hoje nós estamos encerrando esta primeira série de mensagens Futuro, onde nós estamos falando sobre o que vai ser daqui para frente. Começamos um ano, depois de um ano tão difícil, tão diferente, que nos pegou de surpresa, tudo que aconteceu, agora cheio de expectativas para esse ano, fazendo novos planos, esperando que dê certo a vacina, enfim, para que possamos seguir. Com certeza, um ano cheio de expectativas. E nós estamos nessa série falando sobre o livro de Josué. Josué que começou num período também muito interessante, muito difícil também. Por quê? Eles acabaram de sair do deserto. Moisés, o grande líder deles, que direcionou, que coordenou a trajetória deles pelo deserto, morreu. Josué agora se encontra diante do desafio de ser o general, de estar à frente desse exército, nesses grandes desafios, que era conduzir o povo, vencer nas batalhas e repartir as terras. E aí nós vimos que no primeiro capítulo, Deus instruiu Josué para ter força e coragem. Força e coragem para buscar o Senhor. Força e coragem para que diante das dificuldades, das lutas, ele pudesse estar sempre com os seus olhos voltados para o seu Deus, para o Senhor. No capítulo 6, falando sobre confiança, que Josué buscasse no Senhor e como eles venceram um enorme desafio diante de Jericó, uma grande cidade, uma forte cidade, mas como que o Senhor conduziu e eles venceram naquela batalha, porque o Senhor pelejou por eles. Falando sobre perseverança, lembrando de Caleb, 45 anos depois que ele recebeu uma palavra dada por Deus a Moisés a respeito de uma terra para ele. E agora Caleb está diante de Josué, lembrando dessa promessa e falando como ele perseverou, como ele esperou, e Deus abençoou a Caleb. E Caleb também continuou vencendo as suas batalhas. Mas quando nós falamos de futuro, força e coragem, confiança, perseverança diante do Senhor, tudo isso precisa ser aplicado a um propósito. Por que o Senhor nos capacita? Por que o Senhor nos dá força e coragem? Por que o Senhor nos dá confiança? Por que o Senhor nos faz perseverar? Precisamos entender o propósito disso tudo. O livro de Josué, ele traz para nós hoje um grande exemplo do que é a nossa trajetória, de como Deus nos resgatou desse sistema, deste mundo, na Bíblia retratado como o Egito, como que Deus nos ensinou, tratou a nossa vida, e como que Deus está nos conduzindo para a terra prometida, para a eternidade com Ele. Mas enquanto nós estamos aqui, qual é o propósito disso tudo então? Eu quero começar com uma pergunta que causa bastante curiosidade. O que é a vida? Parece uma pergunta muito simples, mas quando nós nos deparamos com a profundidade, muitas pessoas não conseguem responder. Eu gosto de um programa que tem na Cultura, na verdade não sei se ainda passa, mas o apresentador, ele sempre terminava o programa perguntando para o seu entrevistado: o que é a vida? É interessante que teve ali vários filósofos, humoristas, artistas. Uma atriz diz que a vida é uma aventura muito legal. Um grande filósofo brasileiro diz que a vida é dor e sofrimento, porque ele não lembra de ter sofrido antes de nascer e tem a nítida impressão de que não irá sofrer depois de morrer. Talvez. Um humorista responde que
Depois de ser provocado por aquele apresentador, ele olha com os olhos cheios de lágrimas e diz: não sei. Não sei. Não sei definir, não sei o que é a vida. Tinha colocado um videozinho aqui, mas já contei, dei spoiler. Porque a grande realidade é que todo ser humano, a grande busca do ser humano é por propósito. É por uma compreensão, é por um entendimento do que está fazendo aqui. Algum tempo atrás eu estava conversando com um amigo e ele falou comigo: cara, eu estava num lugar com um grupo de amigos curtindo num dia de folga e de repente, do nada, as pessoas começaram a falar que não entendiam porque estava vivo. Do nada, as pessoas começaram a falar que não entendia porquê da vida e começou a falar dos problemas e tantos problemas, tantas dificuldades, tantas lutas que estavam enfrentando, cada um. E ele me perguntou depois: cara, o que a gente está fazendo aqui? Por que nós estamos aqui ainda? Será que é para a gente passar por luta, trabalhar, ir para casa, voltar, a sustentar nossa família, casar, ter filhos e morrer? Qual o propósito disso tudo? Eu queria enxergar um propósito. Eu falei, expliquei para ele, conforme nós vamos falar hoje aqui, mas a grande expectativa dele era que algo acontecesse extraordinário, o céu se abrisse, ouvisse uma voz como um trovão gritando para ele: você tem que fazer isso. Mas não é assim. E o que nós vemos aqui em Josué, no capítulo 23, é o propósito do Senhor para a vida do povo de Deus, para que eles possam seguir em frente. Abra sua Bíblia, Josué capítulo 23. Josué capítulo 23. Mantenha o seu texto bíblico aberto. Nós vamos expondo, fazendo a leitura, conforme nós vamos expondo no decorrer da exposição. Josué capítulo 23. Então, nós vamos meditar em todo o capítulo, mas nós vamos passando parte por partes. Aí, deixe sua Bíblia aberta, ou seu aplicativo, vocês que estão nos assistindo em casa, mandem um texto bíblico próximo a vocês também. Acompanhem conosco aí de sua casa. A palavra do Senhor, Josué capítulo 23, diz assim, versículo 1 e 2: passado muito tempo depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e sendo Josué já velho e entrado em dias, chamou Josué a todo Israel, os seus anciãos, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais. Josué já está com 110 anos, ou quase 110 anos, porque no capítulo 24, no finalzinho do livro, diz que esta era a idade dele, mas entre o período do capítulo 23 e 24, a gente não tem total certeza que quanto tempo pode ter se passado, né? Ou se foi algo imediato. Mas o fato é que lá no capítulo 13, Deus já havia falado para Josué: Josué, você está ficando velho. Você já está indo para o caminho que todo homem irá percorrer. Josué então começa a preparar o seu povo. E agora no capítulo 23, Josué ele reconhece que de fato isso está acontecendo. Mas Josué começa falando sobre como que Deus cumpriu a sua promessa. Porque Josué ele diz, passado muito tempo depois, que o Senhor concedeu descanso. E é lindo ver, no final do livro, Josué reconhecendo aquilo que o Senhor fez, e lá no primeiro capítulo, ele dizendo a respeito do que o Senhor iria fazer, e chegar no final e ver como nós servimos um Deus fiel, como no capítulo 1, versículo 13, o Senhor vosso Deus vos concede descanso e vos dá esta terra. E agora que o Josué está dizendo, o Senhor fez, o Senhor cumpriu como ele disse. E agora Josué chama todos os líderes do seu povo para sentar ali com ele. E aí talvez, Lucas, aqui é a primeira reunião do presbitério depois do deserto.
Tinha ali alguns diáconos, alguns presbíteros, alguns pastores no meio do povo, e Josué estava dando algumas instruções. Tinha ali os anciãos, os homens experientes, aqueles que eram representantes do povo, aqueles que cuidavam do que agora em Josué eles construíram algumas cidades refúgio para poder... Deixa eu abrir um parênteses rapidinho, explicar, já que mencionei, cidade refúgio. Caso você ferisse alguém, um exemplo, né, da função da cidade refúgio, ferisse alguém de morte, você poderia correr para algumas dessas cidades e ali você seria ouvido, julgado. Caso contrário, se você estivesse em outro lugar, talvez aquela pessoa, a família, aquela pessoa que te feriu iria buscar vingança. Mas na cidade refúgio, essas pessoas não poderiam fazer isso. E esses homens tomavam conta dessas cidades. Estavam ali os cabeças, os príncipes, os líderes das tribos. Estavam ali os juízes, os governadores e os generais do exército. E o que Josué está fazendo agora é entregando como se fosse um testamento para eles. De tudo aquilo que eles enfrentaram, e colocando para ele as condições, os termos de como eles poderiam caminhar. Josué desafia o povo a amar o Senhor, a continuar amando o Senhor, a continuar buscando o Senhor, a continuar sendo fortes e corajosos para buscar ao Senhor, a perseverar no Senhor, a ter confiança. Mas Josué, ele alerta a respeito para que o povo pudesse obedecer ao Senhor. Lembra quando Moisés, lá em Deuteronômio, ele diz: ouve, povo de Israel, o Senhor nosso Deus é o único. E Josué está dizendo: não se esqueça daquilo que Deus falou. E Josué, ele está fazendo nesse capítulo, nesse testamento, é como se fosse entregar um óculos. Agora, o povo estava em sua terra. O povo estava no local que Deus prometeu. Mas a grande questão era: como eles iriam viver? Como eles iriam continuar? Mas Josué então entrega como se fosse um óculos para eles, para que eles pudessem enxergar, olhar como eles deveriam continuar. Os óculos queriam trazer um propósito, a visão para a vida deles, o objetivo deles. E é isso que Josué ele vai fazer neste capítulo. Ensinar o povo a enxergar qual o propósito de Deus. O fato é, meus irmãos, na nossa cultura, no nosso sistema, nós sempre estamos utilizando algum tipo de óculos para enxergar o mundo. Ou vamos utilizar algum óculos deste sistema, deste mundo, algum paradigma que talvez nos traga propósito, que talvez uma falsa perseverança, uma falsa confiança em algo, ou nós podemos utilizar aquilo que Deus nos dá, o que nós chamamos de uma cosmovisão, para enxergar o mundo, um propósito para continuarmos a caminhar diante deste sistema, diante deste mundo. Por isso, nós vamos seguir. Para seguirmos os propósitos do Senhor, nós devemos, em primeiro lugar, saber o que o Senhor já fez. Veja o versículo 3 e 4. E vós já tendes visto tudo quanto fez o Senhor vosso Deus a todas essas nações por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é o que pelejou por vós. Vede aqui que vos fiz cair em sorte as vossas tribos, essas nações que restam, juntamente com todas as nações que tenho eliminado, umas e outras, desde o Jordão até o Mar Grande, para o pôr do sol. Josué está dizendo: lembra do que Deus já fez? Lembra daquilo que Deus fez com as nossas vidas? Nós éramos escravos no Egito. Nós estávamos perecendo no Egito.
caminhando debaixo de um duro sistema que os obrigava a viver de uma forma, a trabalhar de uma forma. E veja como Deus nos livrou, como Deus nos livrou do exército, quando Deus estava nos tirando daquela terra, e Deus eliminou aquele exército que nos perseguia. Como Deus derrotou os amalequitas no deserto, poucos dias depois que eles chegaram no deserto, um outro povo, um exército à frente deles que eles deveriam passar, e Josué foi um forte guerreiro nesta batalha, e Deus deu a vitória para este povo. E o mais legal durante este texto é que o grande líder deles, Moisés, estava por trás, orando pelo povo, de mãos erguidas pelo povo. E como Deus derrotou todos os inimigos. E nós sabemos que foi Deus. Quando nós olhamos para a batalha de Jericó, Deus dá uma estratégia para eles muito inusitada. Vai lá, vocês vão rodear a cidade, no 7º dia vocês vão gritar e as muralhas vão cair, vocês vão vencer. Diante de uma cidade forte, um exército forte, Deus é quem deu a vitória, porque Deus é quem lutou por eles. Deus é quem estava à frente deles. Para seguirmos os propósitos do Senhor, meus irmãos, precisamos nos lembrar e guardar, saber aquilo que Deus já fez, porque é isso que nos traz força e coragem, porque é isso que nos traz confiança, é isso que nos traz perseverança para continuar. E quando nós paramos e pensamos, o que o Senhor já fez por nós? Nós vamos olhar para Cristo Jesus. Nós vamos olhar para a cruz de Cristo. Nós que estávamos perdidos, sem esperança, mas Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, enviou o seu Filho Jesus para nos salvar, para nos dar uma nova perspectiva de vida, uma nova visão, uma nova vida. Ele nos resgatou da morte. E quando nós falamos sobre isso, isso precisa ferver em nossos corações, aquecer as nossas vidas, no sentido de ver que obra preciosa o Senhor fez por nós. Que milagre, que obra extraordinária Cristo Jesus fez por nós, operou em nós, pela sua graça, pelo seu amor. Mas, olhe um pouco para a sua história. Quantos livramentos o Senhor já não te deu? Quantas bênçãos o Senhor já não te deu? Quantas oportunidades, quantas coisas o Senhor já não fez por nós? Para seguirmos o seu propósito, precisamos conhecer a Ele, estar atentos ao que Ele já fez, guardar em nossos corações dia após dia a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus, a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus, que é o poder de Deus em nossas vidas, que é o que nos fortalece, que é o que nos dá ânimo, força, confiança, perseverança para continuar. É essa mensagem. Um grande missionário presbiteriano, ele diz: a história humana é a história de Deus, a história que Deus escreveu. Deus pode mudar seus métodos de era para outra, mas o seu caráter nunca muda. Deus trabalhou conduzindo o povo pelo deserto, tirando eles do Egito, trazendo vitórias para o povo, ensinando o povo. E hoje, Deus enviou o seu Filho, Jesus, que nos amou, que nos atraiu para perto, que nos chama a uma nova vida, e Ele tem operado grandes milagres, dia após dia, todos os dias, que a graça de Deus se renova, todos os dias, todo dia de trabalho, dia de estudo, é um milagre do Senhor em nossas vidas, porque Ele é quem nos sustenta. Para seguir os propósitos de Deus, precisamos conhecer o Senhor,
saber o que Ele já fez, lembrar, guardar em nossos corações o que Ele já fez. Em segundo lugar, precisamos andar com o Senhor. Para seguir os propósitos de Deus, precisamos andar com Ele. Veja, versículo 5, acompanhe comigo. O Senhor vosso Deus as afastará de vós e as expulsará de vossa presença. E vós possuireis a sua terra como o Senhor vosso Deus prometeu. Nós temos aqui Josué agora falando com eles. Qual será a ação de Deus? Falando a respeito daquilo que Deus está fazendo. O povo ainda tinha alguns desafios, algumas lutas. As tribos deveriam conquistar alguns territórios e Josué está dizendo: é Deus que irá expulsar este povo, é Deus que irá lutar com vocês, é Deus como Ele fez e Ele está fazendo. Mas veja que no versículo 6 e 7 nós temos uma ordem aqui: esforçai-vos, pois muito para guardardes e cumprides tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda, para que não vos mistureis com essas nações que restaram entre vós. Não façais menção dos nomes de seus deuses, nem por eles façais jurar, nem os servais, nem os adoreis. Uma ordem clara, uma instrução expressa para o povo. Porque ainda ficaram alguns povos. E o que Deus está dizendo, o que Josué está dizendo é: não façam acordos com eles. Não façam contratos com eles. Não se casem, não se misturem com eles. Porque parece curioso. Um povo, uma nação que o Senhor derrotou, que o Senhor lutou contra eles, e o povo iria fazer acordo com eles agora, concessões com eles agora? Não, o que Josué está dizendo: não faça acordo com o povo que Deus derrotou. Deus já venceu, Deus já lutou. Não caminhe com eles. E o texto continua no versículo 8, uma segunda ordem: mas ao Senhor vosso Deus vos apegareis, como fizeste até o dia de hoje. Apegareis aqui lembra de um casamento. A mesma palavra utilizada aqui é utilizada para representar a união de um homem e uma mulher. Mas ao Senhor vocês vão andar juntos com o Senhor. E veja o que Deus irá fazer, a ação de Deus aqui: pois o Senhor expulsou de diante de vós grandes e fortes nações. E quanto a vós outros, ninguém vos resistiu até o dia de hoje. E o versículo 10, uma promessa: um só homem dentre vós perseguirá 1000, pois o Senhor vosso Deus é quem peleja por vós, como já vos prometeu. A ação de Deus, a ordem expressa para o povo e a promessa de Deus para a vida deles. Deixa eu colocar isso com um quadro, que nós possamos compreender melhor. Nós temos aquilo que Deus fez e nós temos uma ordem. Porque agora o povo estava vencendo as batalhas, estava na terra que Deus entregou para eles, e eles iriam começar a viver o dia a dia, o cotidiano da vida deles. Trabalhar, plantar, multiplicar, crescer. E como eles deveriam fazer isso então? Buscando ao Senhor, apegando-se ao Senhor. Isso aqui fala sobre o nosso dia a dia, sobre o nosso cotidiano, o que é viver os propósitos de Deus. Como eu falei no começo, algumas pessoas esperam que viver o propósito de Deus é o céu se abrir, uma voz como um trovão te dizer: vai e faça isso, ou vai para esta nação, ou saia do teu povo, vai servir em outro lugar. Sendo que nós já temos a palavra de Deus, a direção de Deus para as nossas vidas,
aquilo que de mais extraordinário na história de toda a existência humana Cristo Jesus operou na cruz, nos convida a viver uma nova vida no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Viver os propósitos de Deus é honrar ao Senhor no seu casamento, é honrar ao Senhor sendo um bom trabalhador, é honrar ao Senhor vivendo para a glória dEle, fazendo tudo para Ele. Vamos acordar amanhã, segunda-feira, para as nossas rotinas, enfrentar os nossos trabalhos, e nós vamos nos perguntar, por que nós vamos fazer isso? E a resposta precisa ser para a glória de Deus. Deus nos convida a viver para a sua glória. Viver para Ele, amando ao Senhor, servindo ao Senhor onde nós estamos. Porém, existe muitas vezes uma visão de que quem serve ao Senhor é quem, por exemplo, trabalha na igreja. O missionário serve ao Senhor no meio dos índios. O pastor serve ao Senhor pregando. Mas como que eu posso servir ao Senhor no meu local de trabalho? Fazendo com integridade. E a instrução que Paulo ele dá para a igreja: trabalhar sabendo que você está trabalhando, não para o seu chefe, por exemplo, mas para o Senhor. E Josué está deixando agora: olha, vocês estão na terra, vocês vão entrar por suas rotinas, trabalho, e como vocês vão fazer isso? Entenda, Josué entrega esse óculos para eles. E quando nós não entendemos essa perspectiva, quando nós não andamos com o Senhor, quando nós não entendemos que vamos acordar amanhã, segunda, terça, quarta, quinta, a forma que nós vamos viver no nosso lar, a forma que nós vamos nos relacionar com as pessoas, a forma que nós vamos para os nossos trabalhos, isso fala a respeito do propósito de Deus em nossas vidas. Não espere algo extraordinário acontecer para que você possa viver os propósitos de Deus, porque aquilo que era de extraordinário, Cristo Jesus cumpriu e te atrai para uma nova vida. E o que cabe a nós é andar com Ele diariamente, em tudo que nós fazemos. Ver os propósitos de Deus é glorificá-lo no ordinário, no cotidiano, pelo fato que já reconhecemos o extraordinário, que já foi feito em Cristo. Essa é a nova vida. Esse é o propósito de Deus para nós. E cada um vai exercer em várias funções ao longo da história. Em terceiro e último lugar, para servir os propósitos de Deus, para seguirmos, devemos ouvir sempre o Senhor, ouvir sempre a Ele, não deixar, não esquecer daquilo que Ele falou. Vamos parte por parte. Versículo 11, nós temos aqui uma outra ordem. Portanto, empenhai-vos em guardar a vossa alma para amardes o Senhor vosso Deus. Empenhar, esforçar, dedicar, exercitar diariamente este relacionamento. Nós escutamos quem amamos, nós damos ouvidos, nós paramos, prestamos atenção em quem amamos. É isso que Josué está dizendo: ame ao Senhor, não deixe de ouvir, não deixe de ouvir a sua palavra. E aí Josué deixa um alerta: se isso não acontecer, porque se dela vos desviar e vos apegares aos restantes dessas nações, ainda em vosso meio, e com elas vos aparentares, e com elas vos misturares, e elas convosco, sabeis certamente, e aí vem a ação de Deus. O que Deus irá fazer? Trazer derrota e sofrimento. Deus não mais vai expulsar essas nações,
Mas essas nações agora irão colocar vocês como escravos novamente. Irá colocar vocês como açoite novamente. Essas nações que o Senhor derrotou, que o Senhor é quem expulsou, se vocês deixarem de ouvir ao Senhor, elas irão crescer. Porque Deus, Ele cuida. Deus, Ele exorta a quem ama. Spurgeon, ele diz que Deus não permitirá que nenhum filho de Deus peque com sucesso. E é isso que Josué está dizendo aqui, trazendo para eles qual que é o paradigma de sucesso para a vida. É ouvir, é amar ao Senhor, é servir ao Senhor. E caso isso não aconteça, veja o resultado, porque Deus, Ele cumpre as suas promessas. Quando nós falamos isso, Deus é um Deus fiel, Deus é um Deus que cumpre as suas promessas. Nós pensamos, que bom, que maravilha que Ele faz isso. Mas nós precisamos lembrar que Deus tem palavras que traz temor ao nosso coração, alerta para as nossas vidas, porque Ele ama os seus filhos, e Ele não permitirá que estes caminhem fazendo acordos aqui com outras nações, adorando outros ídolos, se entregando a nações que Deus derrotou. E veja no final deste capítulo que Josué ele diz: quando violardes a aliança que o Senhor vosso Deus vos ordenou, e fordes servir a outros deuses, e os adorardes, então a ira do Senhor se acenderá sobre vós, e logo perecereis na boa terra que vos deu. Que ironia isso acontecer. Na boa terra que o Senhor entregou para eles. Quando nós olhamos para a mensagem de Moisés, quantas vezes Moisés alertou o povo? Em Deuteronômio, quantas vezes Moisés alertou o povo para que eles continuem ouvindo, para que eles continuem ensinando os filhos, ensinando a sua casa, para que eles estivessem ouvindo as instruções, guardando essas instruções, guardando essa lei no coração. Quantas vezes o Senhor falou isso através de Moisés? E o que Josué está dizendo, assim como o Senhor prometeu uma boa terra e Ele cumpriu, o Senhor é o Deus que diz que exorta os seus filhos. O Senhor é o Deus que cuida dos seus filhos, que não permitirá que os seus filhos andem por um caminho de trevas. E o que nós sabemos da história desse povo, logo no livro seguinte, no livro de Juízes, é que eles não ouviram a voz de Deus. Eles se misturaram. Eles fizeram acordos. Eles se casaram. Nós sabemos a história, como esse povo cresceu, como o povo de Deus novamente se tornou servo, escravos de outras nações, porque o Senhor está cuidando de nós. E é assim com as nossas vidas também. Não distancie o seu coração daquilo que o Senhor ensinou. Não distancie os seus ouvidos daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Não faça acordos com esse sistema, porque no decorrer da nossa vida, nessa boa terra, a boa terra que Deus nos deu hoje é esta esperança, é a graça de Deus que nos alcançou. Estamos caminhando para a terra prometida, para a eternidade com Ele, mas já vivemos esta boa terra que irá se completar na eternidade, mas neste processo, não se esqueça daquilo que o Senhor falou. E aí nós continuamos a nossa caminhada. Chegam os problemas, as dificuldades, os acordos, as
as facilidades deste sistema, as propostas deste mundo, o modelo que esse sistema traz para nós, o padrão de sucesso que é colocado no mundo, nesse sistema, diante de nós, e corremos o risco de nos perder. E quando paramos, quando chegamos a este ponto, vamos nos questionar: o que nós estamos fazendo aqui? Eu conquistei tanta coisa, eu obtive, eu construí, eu fiz, mas não é aquilo que traz propósito para as nossas vidas. Porque só o que traz propósito é a palavra, a instrução de Deus. E mais uma vez, a estrutura do texto, ela se repete. Uma ordem, um alerta e uma promessa daquilo que Deus, Ele, irá fazer. Quando nós falamos sobre propósito, está aqui os 3 pilares do propósito de Deus para as nossas vidas. Como andar dentro dos propósitos de Deus, guardar a palavra de Deus, saber, conhecer, ter relacionamento com Deus, saber o que Ele fez na história, o que Ele está fazendo, apegar-se ao Senhor, andar com Ele, viver em integridade, viver em santidade, viver para a glória de Deus e amar ao Senhor, ouvi-lo sempre, não se esquecer das instruções dele para as nossas vidas. Este é o propósito. É nisso que nós encontramos propósito naquilo que fazemos. O grande psicanalista, autor da obra O Homem por Si Mesmo, Erich Fromm, ele diz o seguinte: morrer é um amargor lancinante, como uma agulha que vai profundo e causa dor. Mas a ideia de morrer sem ter vivido é insuportável. Quantas pessoas acham que estão vivendo, mas dia após dia, quando chegam em casa, se perguntam: o que eu estou fazendo aqui? Qual o propósito da minha vida? Por que fazer? Devido a um tamanho vazio em seus corações. Ligamos muito propósito, esse sistema, esse mundo, liga muito propósito a fazer ou a ter. Propósito é fazer algo, propósito é ter algo, propósito é ser. E somos filhos de Deus, alcançados por sua maravilhosa graça. Quero encontrar um propósito para seguir em frente. Ande com o Senhor. Lembre-se do que Ele falou. Lembre-se do que Ele fez. E viva para a glória dEle. Amém. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, por sua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque diante deste tempo tão desafiador que nós estamos enfrentando, quando nós pensamos no futuro, o que vai ser das nossas vidas, o que vai acontecer, o que virá, nós podemos ter força e coragem no Senhor, nós podemos confiar, nós podemos perseverar no Senhor, ó Pai. Mais que Deus, mais que isso tudo, nós possamos ter os nossos propósitos, o nosso propósito de vida, aquilo que o Senhor nos deu, a instrução do Senhor para as nossas vidas, em andar com o Senhor, guardar a sua palavra em nossos corações, glorificar ao Senhor onde nós estivermos, ó Deus. Deus, que em nome de Jesus, ó Pai, que ao acordar amanhã de manhã, quando vamos os nossos trabalhos, nossas atividades, ver os nossos filhos, as nossas esposas em casa, os nossos maridos, ó Deus, que em nome de Jesus, ó Pai, nós possamos enxergar que estamos vivendo ao propósito de Deus.
Deus, que em nome de Jesus, que possamos ter famílias que vivam os propósitos de Deus, trabalhadores que vivam os propósitos de Deus, filhos, ó Pai, estudantes, ó Deus, que vivam para os seus propósitos, para a sua glória, para a nova vida que o Senhor nos deu em Cristo Jesus, ó Pai. Possamos honrar ao Senhor no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, ó Pai, como filhos amados do Senhor, ó Deus. E se distanciarmos do Senhor, ó Pai, sabemos que o Senhor estará cuidando. Isso traz temor, Pai, mas nós te pedimos, não distancie de nós o seu cuidado, a sua exortação, aquilo que nos traz para perto do Senhor, ó Pai, dia após dia, para que possamos, ó Deus, continuar sempre vivendo para a sua glória, em nome santo de Jesus.